Pronto. Então, hoje é dia 22 de fevereiro, né? Estamos aí começando mais uma aula de Direito Penal 4. E o tema hoje vai ser crimes contra a paz pública. Espero que todos tenham aí aproveitado o feriado, descansado um pouco. Vamos falar agora sobre alguns crimes. Na verdade, esses crimes nem são tão conhecidos assim, apenas um deles. Tem um que ele aparece com bastante frequência em processos criminais, no Brasil inteiro. E vocês têm alguma ideia de qual que seria? Dos crimes contra a paz pública? Chegaram a dar uma lida no Código Penal a respeito? São os crimes do artigo 286 a 288-A do nosso Código Penal. Esse crime mais famoso é um crime que antigamente se chamava de quadrilha. Muita gente falava formação de quadrilha, estava errado, né? O crime se chamava quadrilha ou bando. E hoje ele recebe o nome de associação criminosa. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Pronto, espero que estejam vendo. Então, hoje nós vamos falar sobre os crimes contra a paz pública, né? Esses são os 4 delitos, né, que tratam desse título do Código Penal. Incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso. Essas duas condutas são muito próximas, né? O primeiro é você estimular, instigar a praticar um determinado crime. O segundo é você fazer, né, propaganda, publicidade, elogiar um crime praticado ou um criminoso. Acaba que as penas, assim, elas são relativamente baixas, né? Não são penas, assim, que vão gerar, caso se condene alguém, uma privação de liberdade, mas as outras duas infrações já têm penas um pouco mais elevadas, né? A associação criminosa, que, como eu havia dito, que parece que tinha um nome anterior de quadrilha ou bando. A quadrilha, eles falavam que era o grupo reunido para cometer crimes no meio urbano. O bando era o nome que se dava ao grupo que cometia crimes no meio rural. Essa distinção acabou com a mudança do nome. Hoje se chama associação criminosa. E nós temos o crime de constituição de milícia privada também. Acaba que esse crime, o 288-A, ele é meio assim autoevidente. Você lê o tipo penal, já se dá para ter uma boa ideia do que ele trata. O nosso objetivo, eu acho que é focar na associação criminosa, né? É o crime mais comum, de mais frequência nos tribunais, né, nos fóruns. E eu acho que, falando dele, nós temos que também ter uma pequena relembrança do concurso de crimes, né? A associação criminosa, ele vai ser caracterizado quando existe um número, né? Antes exigiam-se 4 pessoas, pelo menos. Hoje, o Código Penal fala em associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. E aí vem a pergunta: o que vai diferenciar uma associação criminosa de um crime praticado em concurso de pessoas? 3, 4, 5 pessoas resolvem cometer um crime. Então, para isso, eu acho que vai ser importante, então, a gente diferenciar a associação criminosa do concurso de pessoas. E, com esse objetivo, eu queria tratar com vocês sobre o concurso de pessoas. Vocês conseguem se lembrar aí e me dizer quais são os elementos? São 4 elementos, né, requisitos do concurso de pessoas? Quem que se habilita aí? Se cada um falar um, já chegamos lá. Para que se caracterize o concurso de pessoas, o que é necessário?
Ninguém se habilita? Aqui só tem algumas semelhanças, né? Por exemplo, tem que ter uma pluralidade de pessoas. Isso, ótimo, Maria Chade, excelente. Então, o primeiro requisito é que precisa de uma pluralidade de pessoas. Nós vamos ter crime de concurso de pessoas, né? Ou assim, o simples, né? Eventual. Uma pessoa pode cometer um furto, mas ele pode também cometê-lo em companhia de outra. Duas pessoas cometem um furto. Mas existem também os crimes de concurso necessário, que o tipo penal exige, né, um número mínimo de agentes para o cometimento de crime. Então, por exemplo, quando nós vimos crimes contra a organização do trabalho, então lá tinha tipo de assim, abandono coletivo do trabalho. Pressupunha que tinha que ter pelo menos duas, três pessoas para caracterizar, né, o delito. Ou seja, era um concurso necessário de pessoas. Mas aqui o que a gente está querendo falar é do concurso eventual. Então, esse é o primeiro elemento. Pluralidade de agentes. O que mais que a gente precisa para ter um concurso de pessoas? Vamos lá, pessoal. Vamos. É a ressaca do carnaval, né? Mas a gente vamos engrenar, engatar primeiro aí e avançar. Faltam mais três elementos aí relacionados ao concurso de pessoas. Podem escrever no chat aí, se não quiserem falar, se tiverem algum problema de microfone. Tem a relevância de cada uma das condutas de cada um dos agentes para o crime. Isso, Bruno, muito bom. Então, assim, tem que ter uma relevância causal dessas condutas, né? Ou seja, todo mundo está contribuindo para a prática de um crime, alguns podem participar mais, outros menos, uns podem dirigir a conduta dos outros, né? A participação de alguém pode ser mínima, mas todo mundo tem que estar direcionado para que se pratique uma infração específica, né? Então, cada ação tem que ter sua relevância para a prática do crime. Então, por exemplo, imagine alguém que está querendo matar outrem. Então, aí o vizinho chega e fala assim, ó, toma minha arma de fogo para você cometer o crime. Aí ele pega a arma de fogo, vai lá matar o vizinho, vai matar o inimigo, acaba que ele mata esganando ele, com uma faca, não utiliza a arma de fogo. Aí a gente falar assim, ó, houve uma relevância causal da contribuição de quem emprestou a arma de fogo? A princípio, não. Você pode até chegar a falar, não, às vezes isso aí deu mais ímpeto, né, mais coragem para a pessoa cometer o crime e tal. Isso aí tem que ser demonstrado. Mas, a princípio, se o objeto emprestado não foi utilizado para cometer o crime, em tese, não faltou relevância causal àquela conduta. Mais algum, Bruno, além dessa relevância causal? O fim comum. Isso, né? Eles têm que ter uma finalidade de praticar uma mesma infração, né? Digamos assim. Então, assim, tanto o elemento subjetivo como o elemento objetivo têm que ser comuns, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar, não existe participação dolosa em crime culposo, nem participação culposa em crime doloso. Ou seja, todos têm que estar imbuídos do dolo, por exemplo, né? Para cometer uma mesma infração. Acaba, gente, isso é muito comum e eu percebo, né, quando você está assim, lidando com os casos práticos. Por exemplo, imagine uma situação de um roubo. Um agente aponta a arma de fogo, né,
o outro subtrai o objeto da vítima. Você podia chegar e falar assim, não, aqui, as condutas foram separadas. Um fez o constrangimento ilegal com a arma de fogo, o outro fez o furto, a subtração. Mas, na verdade, é a soma dessas condutas que vão gerar um crime único, que é o crime de roubo. Então, muitas vezes, num delito, a gente vê condutas parcelares, né? Condutas em parte para produzir um resultado final. E a gente tem que considerar que esse resultado, né, essas condutas parciais, contribuem para um fim comum. E é esse fim comum pelo qual elas vão ser acusadas. O último elemento é intenção de se associar para cometer o crime, para justamente não ser essas condutas isoladas? Isso, exatamente. A presença aí de um liame subjetivo, né? Normalmente, pessoal, os agentes combinam antes, né? Falam assim, vamos cometer um furto, vamos cometer um roubo, vamos explodir a agência do Banco do Brasil, vamos sequestrar a pessoa, né? Então, assim, é preciso que haja, né, esse liame que vincule as pessoas. Eu pergunto assim, seria possível o cometimento de um crime em concurso de pessoas sem uma combinação prévia? É raro, mas assim, pode ocorrer. Havia um professor aí na faculdade, o Jair Leonardo Lopes, que ele dava um exemplo assim, tinha uma empregada doméstica muito insatisfeita com os patrões, não sei o quê. No sábado, quando ela ia para a folga dela, saía da casa, ela chegou e falou assim, eu vou deixar essa porta escancarada, já que eles estão viajando, tomara que passe alguém aqui e furte tudo. Dito e feito. Ela saiu, deixou tudo aberto, passou uma pessoa mal intencionada pela porta, viu aquilo escancarado, foi chegando perto, viu que não tinha ninguém, subtraiu todos os bens da residência. Ou seja, eles concorreram para um crime comum, a prática de um crime de furto. Sequer haviam mantido contato prévio entre eles. Mas o crime ocorreu, porque ambos queriam concorrer para um crime comum. Ambos tiveram uma relevância na conduta praticada. Mas faltou, assim, né, embora não tenha havido um prévio acerto, mas existia um liame subjetivo entre eles. Exemplos talvez mais reais seja, por exemplo, um jogo de futebol. Sai uma torcida, né, de um time contra o outro, aí uns 5 começam a agredir um torcedor do time antagonista, outros vêm para auxiliar a bater mais, né, fazem aí uma verdadeira arbitrariedade, ou seja, todos se juntaram para cometer o mesmo crime sem ter um prévio acerto. Né? Foi questão de hora lá na execução. Então, esses elementos são essenciais para caracterizar o concurso de pessoas. Mais de um agente, a contribuição de cada um para um mesmo crime e desde que haja um liame, né, subjetivo entre eles. Eu queria trazer para vocês agora, né, assim, a diferença que existe também para relembrar entre autoria e participação. Como é que foi essa evolução? Quando, primeiramente, no direito penal começou a se falar em autor de crime, tal, coautor, eles introduziram um conceito amplo de autoria. Chegaram e falaram assim, todo mundo que contribui para a prática do crime é autor. O problema é que isso aí gerava uma certa injustiça. Você podia dar 90% de contribuição, o outro dava 10%, ambos eram coautores. Né? Em tese, teria uma mesma punição. Aí eles falaram, não, nós temos que estabelecer um critério que permita distinguir melhor quem que é autor e quem tem um papel secundário. E aí eles passaram, então, para meio que um extremo oposto, o conceito restrito. Chegaram e falaram assim, isso aí foi lá na Alemanha. Autor vai ser aquele que pratica o verbo típico, a ação prevista no tipo penal. Então, por exemplo, né, se você está lá cometendo um crime de furto, vai ser autor do crime aquele que subtrai a coisa alheia móvel. Um outro que determinou que ele fizesse isso, que pagou para que ele fizesse isso, ele seria um mero partícipe, teria um papel secundário, né, porque ele não executou a conduta prevista no tipo penal. E aí eles também chegaram e falaram, mas aí também gera uma certa injustiça, uma certa iniquidade, porque às vezes você tem um chefe de uma quadrilha, um mafioso italiano, né, um narcotraficante colombiano, né, eles que ordenam todas as condutas, mas não são eles que executam as ações.
Eles, às vezes, estão lá só sendo, né, os verdadeiros cabeças do crime. E aí foi que o Klaus Roxin, ele trouxe aí o conceito funcional, né? Ele escreveu a sua tese de cátedra, né, sobre a autoria e domínio do fato. E ele falou, né, trouxe essa teoria que hoje é mais comum e que é aplicada aqui no Brasil, né? A teoria do domínio do fato. Autor vai ser aquele que ou executa a ação típica ou que tem controle sobre a execução do tipo penal. Ou seja, é ele que decide se vai continuar a praticar o crime, se vai parar de praticar. E aí, com esse conceito, procurou-se também, né, abranger não apenas aquele que executa a ação do tipo penal, mas também aquele que comanda toda a situação. E aí o que acontece? Por exclusão, partícipes serão aqueles que têm uma contribuição acessória diferente do autor. E a participação, normalmente, ela se faz por instigação e por cumplicidade, né? Instigar é meio na questão das palavras, né? De fazer surgir a ideia, de estimular o cometimento do crime. Cumplicidade seria qualquer outra forma de contribuição, né? No exemplo da arma que eu havia dado no início, talvez emprestar a arma seja um ato de cumplicidade, né? Não é tão importante quanto ser autor da infração penal. Uma vez emprestada a arma, ela pode ser utilizada ou não, né? Quem emprestou a arma não tem controle mais da situação, se vai, né, se o crime ser executado ou não. Então, assim, ele teve uma contribuição acessória. E aí a gente pode falar que é partícipe. Então, acho que a grande diferença que existe é essa. Autor e partícipe é uma questão de graduação, né? O autor realmente ele pratica condutas mais importantes, ele merece uma punição maior, ao passo que o partícipe ele dá contribuições acessórias, digamos assim, né, de segundo grau no sentido hierárquico, né, assim, numa gradação. E, obviamente, ele vai ter uma reprovação penal um pouco menor. Eu queria trazer para vocês aí um cenário criminogênico. Vejam essa situação. Tem um grande bandidão aqui, ó. Professor, diga. Bom dia, desculpa te interromper. Sim. Essa última fala do senhor me deu uma dúvida. Como que seria a diferença de capitulação entre o crime para o partícipe para o autor? Não, a capitulação é a mesma. Não há nenhuma mudança nesse aspecto. Então, por exemplo, vão responder pelo crime de tráfico de drogas, tanto o autor quanto o partícipe. A questão é a seguinte, o autor provavelmente vai receber uma punição maior. Então, num caso, o autor era ele que, por exemplo, investiu dinheiro para poder obter a droga, foi ele que estava lá, talvez, organizando as pessoas para poder distribuir essa droga, e o partícipe, talvez, ele era um fogueteiro. Ele ficava lá, se a polícia chegasse, ele soltava foguete para avisar, né, que haveria algum risco na ação ilícita praticada, que era melhor, talvez, tomar cuidado, parar. Então, assim, são condutas bem distintas, né? Um tem uma contribuição causal maior, mais relevante, o outro tem uma contribuição menor. Ambos vão responder pelo mesmo crime, tráfico de drogas. Aí é a questão de variar a pena. A pena do tráfico de drogas, ela varia de 5 a 15 anos. Então, talvez o autor, a gente vai chegar e falar assim, eu coloco aqui 8 anos, 10 anos. Agora, o partícipe talvez mereça uma pena no mínimo legal, 5 anos. Dependendo da situação, o Código Penal prevê a participação de menor importância, né? Então, caso essa participação seja assim ínfima, né, de pouca relevância, a legislação penal, é o artigo 31, se eu não me engano, só consigo aqui, ele prevê a redução da pena, não, 31 não, é o artigo 29, parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então, na realidade, não tem diferença. Ambos respondem pelo mesmo tipo penal. O que vai variar vai ser realmente a reprovação dessa conduta, maior ou menor em sendo autor ou partícipe. Entendi, professor, mas assim, eu não teria que constar na denúncia, por exemplo, o artigo 29 para o partícipe? Acaba que o artigo 29, né, esse parágrafo 1º, normalmente quem alega isso é a defesa. O promotor até pode, se ele já quiser acusar e falar que, apesar dele estar respondendo pelo tráfico, a participação dele é de menor importância, recomendo que se aplique essa causa de diminuição de pena. Pode. Eu nunca vi isso, entendeu? É muito raro.
Normalmente é a defesa que alega isso, mas seria possível, né? Na verdade, o que acontece? Quando o promotor ele oferece uma denúncia, ele coloca lá, por exemplo, é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é o tráfico de drogas, combinado com o artigo 29 do Código Penal. Aí ele fala, quando coloca isso, significa que existe um concurso de agentes. Havendo concurso de agentes, vai caber ao juiz avaliar a conduta de cada um para definir quem é o autor e quem é partícipe, né? E, assim, normalmente também o promotor não coloca, fala assim, fulano é o autor, Beltrano é o partícipe. Ele simplesmente narra a conduta, entendeu? Fulano fazia isso e tal, aí o outro que era fogueteiro fazia isso, contribuiu para a prática do crime e tal. E aí o juiz, na sentença, ele define isso. Obviamente, né, também orientado pela defesa. A defesa vai chegar e vai dizer, não, ele é uma contribuição muito eventual, muito irrelevante, o outro que era o chefão, o principal. Então, em regra, funciona dessa maneira. Entendi, professor. Obrigado. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Nesse nosso cenário criminogênico aqui, tem aqui à esquerda, né, o chefão. Ele está dentro desse prédio, lá no alto. Ele estava arquitetando um furto dessa residência. Nessa residência aí tem uma soma aí de R$50 mil. Ele contratou um carro com motorista, está o motorista aqui dentro, para poder conduzir esse agente que está do lado esquerdo da casa, esse outro que está assoviando também. Então, esse carro, né, os três vão sair do prédio, vão em direção à casa. Ao chegar na casa, vai vir um outro agente que chegou lá andando e levando uma escada. O objetivo dessa escada é colocar aqui nessa claraboia. Aí o agente que está aqui mais à esquerda, ele vai subir pela claraboia, entrar na casa, pegar os R$50 mil e fugir. Aí os três vão fugir, o motorista, o que está assoviando aqui e quem vai entrar na casa, e vão para o esconderijo. Nesse esconderijo já tem um agente que está aguardando todo mundo para poder, né, tornar seguro o proveito do crime. O papel desse que está assoviando, pessoal, é igual o fogueteiro que eu acabei de falar. Ele vai avisar. Se por acaso a polícia chegar, alguma coisa estranha acontecer, ele começa a assoviar, começa a gritar para alertar os demais agentes. Aí eles podem decidir se vão interromper ou não a prática do crime. Tudo isso financiado pelo chefão. O aluguel do carro, a compra do carro, os instrumentos, o esconderijo, quem realmente convocou um a um para participar da infração foi esse chefão, ok? Dúvidas? Então, vamos em frente. Imagine vocês, então, que no dia do crime, esse rapaz que dirige o carro, ele não está se sentindo bem, não pode participar do crime, então a quadrilha resolve utilizar um Uber. Chega assim, não, vamos chamar o Uber, então. O Uber pega a gente aqui no prédio, leva na casa, e lá da casa ainda dá um jeito de sair, vai andando, foge com dinheiro. Aí eles chamam o Uber, o motorista do Uber chega, não tem nada a ver com a história. Aí os agentes que entram no carro falam que, leva a gente ali naquela casa, nós vamos subtrair R$50 mil, né, cometer um furto, faz essa gentileza. O motorista perfeitamente conduziu todo mundo até aqui, deixou lá o pessoal para praticar o crime e foi embora. Pergunto para vocês, houve sucesso na prática do crime, o furto se consumou, subtraíram R$50 mil. O motorista do Uber responde pela prática desse crime? O que vocês acham? Professor, eu fico na dúvida, mas eu tendo a achar que não. Talvez mais porque, por exemplo, ele teria medo de não fazer, entendeu? De se sentir, não sei, de não fazer e sofrer uma consequência por isso. E, inclusive, também porque se ele não fizesse, provavelmente outro faria. Eu gostei mais dessa sua resposta à parte final, viu, Maria Chade? Se ele não fizesse, outro faria. Olha só, tem um filme que se chama Colateral, que é com Tom Cruise, o Jamie Foxx, que esse Tom Cruise, ele é um matador de aluguel, ele chega no aeroporto, aí pega o taxista, que é o Jamie Foxx, fala, me leva em tal lugar.
Aí ele leva, tal, aguarda um instantinho, eu só vou entrar aqui e já volto. Aí começa a vir uns tiros, pá, 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 ele já desconfia, assusta. Chega agora, me leva em outro lugar. Ou seja, eram os destinos que o matador estava escolhendo para cumprir lá o seu mistério, seu trabalho. No final das contas, o motorista estava sendo coagido a acompanhá-lo. Falou, se você não me levar, você vai morrer, não sei o quê, tal. E ele estava querendo se livrar desse matador de qualquer forma. É uma situação. Nesse caso aqui, não houve nenhum constrangimento, nenhuma coação. Ele foi lá, talvez, como você disse, executando uma conduta que qualquer um executaria. Se não fosse ele, seria outro. Isso aí tem o Luiz Greco, né, que é um professor brasileiro que está lá radicado na Alemanha. Ele chama isso de ações neutras. O que são ações neutras? São aquelas condutas profissionais do dia a dia, né, que se praticam comumente e que, em tese, elas não constituem nenhum crime, nenhuma prática ilícita. Então, assim, o motorista do Uber, né, ainda que ele saiba que tenha sido que eles iriam lá para cometer o delito, a princípio ele não está fazendo nada demais. Ele está fazendo mais uma corrida das milhares que ele faz aí durante um ano, né? O que poderia... Aí o Luiz Greco menciona, talvez a responsabilidade penal dele pudesse surgir se ele fosse o único Uber da cidade, o único meio de transporte. Ou seja, sem ele, o crime não aconteceria. Aí a conduta dele seria tão relevante causalmente que aí poderia imputá-lo à prática do crime. Mas se ele é mais um na concorrência de vários outros que desempenham essa função, aí o Luiz Greco, a opinião dele é nesse sentido aqui, isso aí não vai caracterizar a prática do crime. Os outros agentes respondem por isso, mas o motorista do Uber não. Pessoal, um detalhe. Isso aí na prática, né? A aula hoje tem muita coisa assim meio bizantina que eles falam, né? Acadêmica, discussões muito teóricas. Mas assim, na prática, comprovar isso daria uma dor de cabeça tão grande para esse motorista do Uber, porque ia chegar e falar assim, não, aqui, vocês foram de Uber até lá, não foram? Fui e tal. Vocês avisaram para ele que ele sabia do crime? Ele sabia do crime, sim. A chance dele ser acusado é muito grande, entendeu? Mas, tecnicamente, o mais correto é que ele não responda pela prática dessa infração, pelo menos segundo o Luiz Greco. Ok? Vamos aqui, vamos ver se vocês notam a diferença aí. É igual aquele jogo de 7 erros. O cenário criminogênico 2, ele vai ser o 3, ele vai ser modificado. Que diferença vocês notaram aí? Ou como é que era o anterior? Ou como é que é o atual? A porta está escancarada. Isso, muito bem. Aqui, o Uber, então, saiu da história. Vamos voltar para o plano original, né? É o motorista contratado pelo chefão que vai praticar o crime. E aí, o que eles combinaram? Esse aqui que carregava a escada chegaria lá, encontraria com os outros que iriam de carro. Ele colocaria a escada lá na claraboia, pronto para subir. Quando eles chegam lá, a porta está escancarada, está aberta. Aí o agente aqui mais à esquerda da casa chega e fala assim, aqui, eu vou entrar então pela porta da frente. Ele entra pela porta da frente, pega os 50 mil reais e entra no carro e vai embora. Aí o rapaz da escada chega e fala, mas e aqui? Eu trouxe a escada, você nem usou, o que eu faço? Ele falou, não, vai para casa, pode ir embora. E ele foi embora. A pergunta é, esse agente que levou a escada, ele responde pela prática do crime? Quem se habilita? Professor, eu acho que colocar ele como coautor nesse crime é um pouco difícil, porque vai faltar aquele requisito da relevância causal. Mas aí, faltando esse requisito da relevância causal da conduta dele, eu acho que ele tem que ser punido pela associação criminosa, porque aí os outros requisitos de se associar com o mesmo fim de praticar o crime estariam atendidos. Ótimo, Bruno.
Eu acho que é por aí mesmo. Aqui, ó, o que ele fez? O que ele, na verdade, fez, o plano, assim, era ele fazer uma contribuição causal, relevante, né, para que o crime ocorresse. Acabou que a participação que ele teve foi uma participação psíquica. Não teve uma participação material de fazer uma contribuição. Ele tinha a intenção de participar, ficou só na intenção. Ele não, os atos por ele praticados em nada contribuíram para a ocorrência do crime. Eu lembro que lá na Alemanha, lá também não se pune isso, mas tem uma discussão muito grande sobre a participação psíquica da pessoa. Aí eles dão um exemplo, por exemplo, ó, tem um médico que faz os abortos e a mulher dele fica lá na sala de espera, assim, dando um apoio moral para ele, não sei o quê, tal. Aí ela responderia pelo crime? A tendência lá é falar que não, ela está lá esperando, ela sabe da conduta ilícita, mas ela não está dando nenhuma contribuição causal relevante para a prática do aborto. Talvez, nesse caso, acho que a solução seja a mesma, né? Ele tentou, o plano era que ele contribuísse, mas na execução do plano isso não aconteceu. Então, o máximo que ele fez ficou no mundo das ideias, no mundo das intenções. E aí talvez ele não, né, não participe. Obviamente, pessoal, acho que tudo muda, dependendo, muda de figura. Vai que ele, por exemplo, ele vai receber 1/5 do valor do furto, né, como tinha sido combinado previamente. Vai que realmente ele estava lá no papel de instigar, não, vai lá que está aberta a porta, não precisa da escada, não, entra lá, não fique com medo, não. Então, assim, tudo vai depender da situação. Mas da forma crua que eu tinha colocado aqui, realmente, a princípio, eu acho que essa participação psíquica não é punida no direito brasileiro. Com relação à associação criminosa, também você tem razão, mas aí vamos deixar mais para frente isso para verificar o seguinte: isso aqui vai caracterizar a associação criminosa ou vai caracterizar o concurso de pessoas? Porque existe essa distinção. Uma coisa é o concurso de agentes, outra coisa vai ser a associação criminosa. Às vezes os elementos dos dois são muito parecidos, mas vai ter algumas diferenças que nós veremos a seguir. Vamos para o cenário criminogênico 4, então. Veja aí que mudança que aconteceu. Alguém nota a mudança no jogo dos 7 erros? Professor, antes da gente entrar nesse cenário, eu posso fazer uma pergunta rapidinho com relação a essa participação psíquica? Porque eu estou pensando num exemplo aqui, o senhor falou que não se pune no direito brasileiro. Mas se essa participação, esse apoio, ele for completamente determinante para a realização do crime, sei lá, por exemplo, estão combinando um assalto a banco, todos os integrantes estão extremamente temerosos, e aí falar, não, pode deixar que nós vamos ter um atirador de arma longa em cima daquele prédio ali. Daí o cara dá um tchauzinho, ele não tem arma nenhuma, ele não vai participar de jeito nenhum, de qualquer forma, mas a presença dele ali, as pessoas achando que ele está lá dando o apoio, instiga e aí eles vão e cometem o crime. Não dá para pensar numa punição para esse cara, não? Aí nesse exemplo, sim, eu acho que sim. Ele vai ser o... Ele tem uma participação... eu nem sei como a gente pode nomear isso, mas é assim, ele está lá pronto para entrar em ação. Só que no caso concreto não houve necessidade de entrar em ação. Mas assim, o papel dele não era entrar em ação. O papel dele era dar segurança, dar o apoio necessário para o cometimento do crime. Né? É mais ou menos o caso aqui desse aqui que vai estar assoviando. Às vezes ele não precisa assoviar. Não apareceu ninguém, mas ele estava lá fiscalizando. E a vigilância que ele exercia era essencial para que os outros pudessem agir tranquilamente. Então, nesse caso, sim, eu acho que ele teve uma relevância causal para a prática desse crime. O que talvez o exemplo que eu tenha dado acontece é tipo assim, porque esse homem da escada, ele não queria só dar uma, tipo assim, garantir a presença dele garantiria a execução do crime. Ele tinha o papel de fornecer a escada. A escada seria essencial para cometer o crime. Só que no caso concreto não foi necessário. Então ele se tornou dispensável. Mas acaba que esse sniper, né, ou então o que está assoviando, o papel dele é importante, faz parte aqui de assegurar a execução do delito. Ele pode, né, entrar em ação ou não, a depender do contexto. Mas que ele estava lá para cometer esse crime nessa função, acho que sim. Então, acho que nesse seu exemplo, ele incorreria, sim, na prática do crime.
E aí, mesmo se ele não tivesse nenhuma condição de entrar em ação, por exemplo, ele não tem arma nenhuma lá em cima do telhado, mas a presença dele que faz as pessoas cometerem o crime, mesmo sem ele ter essa opção de entrar em ação, poderia ser punido? Eu acho o seguinte, aí a gente talvez comece a caminhar, né, tipo assim, para a área da instigação. Se ele é aquele que, tipo assim, está estimulando o pessoal a cometer o crime, fez surgir a ideia, ou está induzindo a prática, entendeu? Ele funciona lá como o mentor. O mentor, assim, não precisa nem ser o mentor, mas ele que está dando, né? Vamos lá, pessoal, vou cometer o crime, é isso e tal. Aí sim, entra num caso de cumplicidade, de participação, né? Pela instigação. Agora, se ele não desempenhou esse papel de instigar, ele não tem nenhuma ação material que executa, tal. A princípio, ele talvez seja uma peça fora do baralho, entendeu? Uma carta fora do baralho. Mas vamos lembrar disso. Aquele que instiga, estimula, induz a cometer o crime, ele responde como partícipe. Beleza, entendi. Obrigado, professor. Nada. Nesse caso, então, gente, aqui, ó, no cenário anterior era assim, neste cenário ficou assim. O que temos de diferente? Essa mulher gritando aí do lado da casa, né? Isso. No caso, o que aconteceu? Eles estavam lá querendo, né, fazer um furto na parte da manhã. Eles sabiam que existia uma moradora, só que ela sai para trabalhar cedo. Então, eles foram lá, tudo, chegaram na casa, né, imaginaram que ela estivesse vazia. Quando ele subiu aqui pela claraboia no telhado, o agente que entrou na casa chegou e falou assim: ué, gente, que barulho é esse de chuveiro aberto e tal? Ele foi andando e viu que tinha essa mulher estava tomando um banho. E aí ele falou: ó, ela deve ter atrasado para ir para o trabalho. Ele não se conteve, não só furtou os 50 mil reais, mas aproveitou o ensejo, foi lá no banheiro e praticou uma conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, ou seja, o crime de estupro. Saiu da casa com dinheiro, foi embora com todo mundo. Chegando no esconderijo, ele falou aqui, pessoal, ó, eu estuprei a dona da casa. A questão é, todos os agentes respondem pelo estupro? Eu acho que não, professor, porque só ele que teve a conduta e os outros nem sabiam que isso ocorreu, né? E se eles soubessem que era possível que isso acontecesse? Será que muda de figura? Mas eles. Eu acho que não, né? Porque se eles não contribuíram para isso, então não teriam que responder pelo crime. Seria isso? Tipo assim, mesmo que eles soubessem. Gente, é mais ou menos isso, né? O que vai resolver essa situação é o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal. Todo mundo estava pensando em praticar um crime mais simples, né? Um crime de furto. É um crime de furto qualificado, né? Pena de 2 a 8 anos, porque tem aqui escalada, rompimento de obstáculo da janela e tal. Só que aí um crime mais grave veio a ser cometido. De acordo com o artigo 29, parágrafo 2º, fala o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de um crime menos grave, vai ser aplicado para ele a pena desse crime, né? Mas se por acaso o crime mais grave é cometido, pode-se aplicar a pena aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível esse resultado mais grave. Então, o que acontece? Todo mundo deve ser denunciado e provavelmente condenado pelo furto qualificado. Esse agente, né, mais à esquerda, que invadiu a casa, ele também vai ser acusado, né, e condenado por estupro, provavelmente, também. Os outros agentes, aí tem esse que é o detalhe. Se por acaso esse crime de estupro era previsível, eles podem responder pelo furto, né, o crime mais básico, mais brando, né, com aumento até a metade da pena desse furto qualificado. Aí a grande questão é, era possível prever a ocorrência de um estupro?
talvez seja muito difícil, né? Fuja totalmente do contexto aí dos demais agentes. Eles até cometeram o crime num determinado horário, supondo que a casa estivesse vazia. Mas imaginem vocês, esse agente aqui, tem inúmeras condenações por crimes sexuais. Eles vão cometer um crime justamente numa casa, sabendo que a moradora estaria lá, que ela estaria sozinha, que ela, né, não tem ninguém para né, que compartilhe esse mesmo teto. Ela é a vítima que está assim, indefesa, de certa maneira. Será que a gente poderia falar que existe alguma previsibilidade do crime contra a dignidade sexual seja praticado? Talvez ainda seja forçar um pouco a barra demais, mas assim, né, na hora de julgar, o juiz vai ter que fazer esse raciocínio. Era possível prever que um crime mais grave ocorreria? Imagina, um agente chega lá armado para invadir a casa de um policial militar. Aí, quando ele chega lá, vê o policial, começa a trocar tiro, mata o policial. Era previsível que pudesse ter um homicídio, você entrando na casa de um policial? Talvez fosse previsível. Então, assim, o agente que executa o crime mais grave responde por ele. Os demais, né, em sendo previsível o crime mais grave, a solução que o legislador encontrou foi essa: não é punir pelo crime mais grave, é punir pelo crime originalmente planejado, aumentado da pena até a metade. Ok? Dúvidas? Vamos avançar, então. O cenário criminogênico 5, o que muda nele? Professor, antes do senhor avançar também, eu tenho, na verdade, uma dúvida. Eu não entendi. Se fosse previsível, qual que seria a pena, a previsão de aumento de pena para os agentes? Aí, para os demais agentes, a pena que varia de 2 a 8 anos poderia ser aumentada até a metade, a pena do furto qualificado. Então, assim, né, se fixasse lá a pena de 2 anos, o juiz depois aumenta a metade e fica em 3 anos. O outro, o chefão, tem uma pena de 6 anos, aumentando a metade, né, em razão do estupro previsível, aumenta mais 3 anos. Então, seria esse o critério. Ah, sim. E o agente que comete de fato estupro responderia pelo crime do estupro e do furto. Tá. Exatamente. Ele responde. Então, tipo assim, a imputação penal vai ser diferente nesse caso. Todos respondem pelo furto, esse agente responde pelo furto mais o estupro. Em sendo previsível o resultado, né, a ocorrência do estupro, os outros agentes também vão ter essa possibilidade de ter uma causa de aumento de pena pelo furto qualificado. Entendi. Obrigada. O que muda, então, gente, nesse cenário aqui, número 5? Era assim, a mulher foi embora, né, a casa está vazia, mas teve uma outra mudança. O esconderijo virou a casa do papai. Isso, exatamente. É porque tem um crime, pessoal, que é o favorecimento pessoal, artigo 348 do Código Penal. Ele é um crime contra a administração da justiça. E o que ele dispõe? Auxiliar a subtrair-se à ação da autoridade pública, autor de crime a que é cominada uma pena de reclusão. O que isso significa? Às vezes um agente comete um crime, ele está fugindo da autoridade policial, está sendo perseguido, não sei, ele pede auxílio para outrem para escondê-lo, para tornar seguro o proveito do crime. E aí, quando ele pede auxílio a parentes, né, quando é cônjuge, ascendente, descendente, irmão, tem uma previsão no Código que fala o seguinte, isso é o favorecimento pessoal, a princípio constitui crime, mas se for parente, né, tem uma isenção de pena. E a questão o pai, né, a princípio, né, imagine que ele prestou um auxílio. Ele pratica esse crime de favorecimento pessoal ou ele está praticando o crime de furto, né, junto com os demais agentes? Eu posso dizer assim que o parente que o acolheu na casa, né, que ele chegou e falou assim, a gente não tem local para ir, né, o planejamento não chegou até o esconderijo.
Daqui era cada um por si. Mas aí o motorista chega e fala assim, não, aqui, ó, vamos lá para a casa do primo meu. Na casa do meu primo, eu peço abrigo a ele lá, a gente fica escondido uns dias. Esse primo, ele está cometendo o crime de favorecimento pessoal, auxiliando os agentes, né, a subtrair-se à ação da autoridade pública, ou o primo está praticando o crime de furto em concurso de pessoas. O que vocês acham? Como é que eu vou conseguir distinguir uma situação da outra? Eu acho que no favorecimento pessoal, o crime ele já se esgotou, né? Então, no caso, o primo estaria nessa fase já assim, pós-crime. Ô Marina, é por aí mesmo o raciocínio. Olha só, não vamos esquecer que a participação, né, essa de caráter mais secundário, ela pode ocorrer antes, durante ou depois do crime, né? Pode ser antes, né, ajudando na preparação, pode ser durante a execução e pode ser depois de consumado para ajudar a tornar seguro o proveito do crime. Então, essa participação ela pode ocorrer em vários momentos, né? Nesse caso, o que vai acontecer? A diferença da participação para um crime autônomo, né, do 348, é que na participação no concurso de agentes precisa desse liame subjetivo e da ocorrência de uma identidade de crime. Então, o agente que fornece o esconderijo, o primo, ele tinha que, desde o início, já saber, falar que, ó, depois de cometer um furto, eles vão me procurar em busca de abrigo. E eu vou ajudar, vou dar apoio a eles nessa, né, para tornar seguro o proveito do crime. Se o pensamento é esse, o primo está concorrendo por furto. Agora, se não houve nenhum liame subjetivo na ocorrência do furto, o primo está lá na casa dele numa boa, aí chega, né, o agente criminoso, falou, primo, ó, dá um apoio para a gente aqui. Ah, não, claro, vem, escondam. O primo vai responder pelo favorecimento pessoal, né? Ou seja, faltou o liame subjetivo que vinculava o primo à ocorrência do furto. O que efetivamente aconteceu foi, consumado o furto, resolveram procurá-lo em busca de abrigo. E ele, como um bom parente, resolveu acolhê-los. Então, a gente tem que fazer essa distinção, né? Normalmente, aí o que vai acontecer? Faz parte do planejamento, da preparação do crime. Se desde o início se combinou, né, que aquela pessoa ia dar abrigo a eles, ele concorre para o crime de furto. Se essa combinação não existiu, né, vai ser um crime eventual autônomo independente. Eu acho que essa aí que seria a melhor solução. E aí saibam vocês, né, que se o parente for o pai, a mãe, o cônjuge ou o irmão, né, normalmente eles são isentos de pena. Acho que a lei penal chega e fala assim, que, ó, é natural que um filho procurando abrigo num pai, o pai não vai se recusar a dar esse abrigo, né, para proteger o filho. Mas outra coisa, existe também o favorecimento real. O favorecimento real é o artigo 349, é prestar ao criminoso, né, fora os casos de coautoria e receptação, auxílio para tornar seguro o proveito do crime. Se o objetivo não é proteger o agente, mas proteger os 50 mil reais furtados, aí o pai e a mãe vão responder pelo crime sim, entendeu? O que a lei admite é proteger um parente, né, que esteja fugindo da autoridade pública. Agora, proteger o produto do crime, a lei penal não autoriza que haja isenção de pena. Vamos avançar. Cenário criminogênico 6. O que aparece aí de diferente? O X ali no assovio. Acaba, Bruno, que isso aí acho que foi o exemplo mencionado anteriormente aí do sniper, né? Imagina, tá lá o rapaz, ele veio, saiu do prédio, entrou no carro junto com os comparsas, ficou do lado de fora para avisar se houvesse alguém. Acabou que ele não precisou assoviar, não precisou fazer nada, porque ninguém apareceu, não tinha nenhuma viatura da polícia rondando, nenhum policiamento ostensivo.
Ele calado, entrou no carro, foi para o esconderijo. Aí a gente fala assim, mas ele não contribuiu em nada para a prática do crime, ele não desempenhou nenhum ato material para que o crime se consumasse, ele vai responder por isso? Mas eu acho que é essa situação, né? Ele, eventualmente, na situação concreta, ele realmente não precisou de executar determinada ação, embora estivesse a postos para que isso acontecesse. Eu acho que o fato de estar a postos é essa questão, né? Qual que é a contribuição dele? O papel dele é isso, de fiscalização. Então, nesse caso, isso aí permitiu que os outros agentes executassem o crime com mais tranquilidade, mais segurança, eu acho que teve relevância na conduta dele. E aí, embora, né, não tenha tido um ato material, ele acho que responderia também pela prática do crime. Acho que, finalizando, mudou agora o alvo. Imaginem vocês que o chefão, ele é funcionário da Caixa Econômica Federal, é uma empresa pública federal. Para fins penais, nós veremos mais adiante, ele é considerado funcionário público. E aí ele resolve, né, valendo-se das facilidades que o cargo proporciona, ele vai com o pessoal aqui, todos subtraem, né, 100 mil reais da Caixa Econômica, né, em razão do cargo que ele ocupava, que facilitou a entrada dele na agência e tudo mais. Aí eu pergunto o seguinte, que crime que foi cometido? É um furto qualificado? Ou muda a figura delitiva em razão da qualidade do funcionário público? Muda, né? Tem os crimes praticados por funcionário público. Talvez se ele tivesse a posse desse dinheiro, assim, poderia ser um peculato, por exemplo. Isso, Marina, é por aí mesmo. Nós temos, por exemplo, o artigo 312 do Código Penal, parágrafo 1º, quando fala do peculato, né? Aplica-se a mesma pena ao funcionário público que, embora não tenha a posse do dinheiro, valor ou bem, ele o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que proporciona a qualidade funcionária. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Ele tem facilidade em ingressar na agência da Caixa, ele é funcionário de lá, ele levou os comparsas para o ajudarem, subtraiu os recursos e fugiram, foram para o esconderijo. Aí a dúvida também é a seguinte, ele é funcionário público, responde por peculato. E os demais agentes respondem por furto ou por peculato? Já que eles não são funcionários públicos. Acho que eles vão responder daí por furto, né, professor? Porque eles não conseguem... Bom, eles não são funcionários públicos, então não vai entrar, não vão estar presentes todos os requisitos. Isso. Não, perfeito. Então, assim, todos concordam. Então, a ideia é o quê? O crime de peculato, ele exige uma qualidade especial, ser funcionário público. Somente poderia, então, responder por peculato quem é funcionário público. A pena seria de 2 a 12 anos. Agora, os outros, que não são funcionários públicos, eles vão responder por um crime comum. Seria isso, Maria Chade? Aí, talvez o furto qualificado, pena um pouco menor, de 2 a 8 anos. É isso, professor. Eu estava procurando essa palavra, qualidade especial. Obrigada. Mas aqui, deixa eu introduzir um artigo do Código Penal aqui, o artigo 30. Circunstâncias incomunicáveis. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O que esse artigo 30 quer dizer? Ele fala o seguinte, vamos fazer uma ficção jurídica. Se o crime é cometido por quem tem uma qualidade especial, uma qualidade, é um elemento subjetivo, e essa qualidade especial está prevista no tipo penal, e o tipo prevê, está aqui, apropriar-se o funcionário público, não sei o quê. Por ficção, a lei penal reconhece que essa qualidade pessoal ela se transfere aos demais agentes. Então, no fundo, todo mundo responderia pelo peculato. O que acontece é isso, pessoal.
Lembrem-se, normalmente num concurso de crimes existe uma identidade de crime. Todo mundo concorre para a prática do mesmo crime. Então, assim, existem exceções no Código Penal, entendeu? Mas a regra é de que, tendo mais de um agente, todos estão concorrendo para a mesma infração. As exceções são lá expressas, sabe? Tem uns casos, por exemplo, de aborto. Tem um aborto provocado por terceiro. Tem um médico que faz o aborto e a gestante que aceita fazer o aborto. Eles respondem por 2 crimes, assim, cada um tem um tipo penal diferente. É uma exceção. Mas, em regra, né, eles respondem, os agentes que cometem têm um fim comum e subjetivo, eles vão concorrer para a mesma infração penal. Então, acho que assim, vamos estabelecer isso aqui como regra, porque é o que o Código define. Se existem condições pessoais do agente que comete, essa condição pessoal vai se estender aos outros, né, caso previsto no tipo penal. E caso todos os outros tenham consciência, né, gente? Uma coisa óbvia que precisa ser dita é isso, né? Só pode responder pelo concurso de crimes, de agentes, perdão, se todos os agentes têm conhecimento da situação. Se eu, por acaso, eu peço a casa de praia de um amigo emprestada e falo que é para passar uma temporada, mas eu utilizo essa casa para ser o cárcere da minha extorsão mediante sequestro, eu respondo pela extorsão mediante sequestro. Mas meu amigo não tinha nenhum dolo, nem conhecimento da situação que estava se desdobrando. Então, ele não vai responder por crime, né? Agora, todo mundo aqui está concorrendo para subtrair um bem da Caixa Econômica. Todo mundo sabe que o chefão, ele é funcionário da Caixa Econômica. Então, o que vai acontecer? Todos têm dolo, né, real sobre a situação, e para eles vai se estender às circunstâncias elementares do crime. Então, gente, deixa eu falar, ó, não quero causar confusão, não, mas vejam vocês. Ó, circunstâncias subjetivas, elas não se comunicam. Então, por exemplo, eu contrato um pistoleiro para matar meu pai. Eu estou cometendo um crime contra ascendente, mas é uma relação pessoal minha. O pistoleiro não tem essa relação. Então, eu vou responder pelo crime de homicídio com agravante de crime contra ascendente, mas o pistoleiro não. Ou seja, essa condição subjetiva pessoal não se transfere para o coautor. Quando é circunstância objetiva, ela pode se transferir, desde que entre na esfera de conhecimento. Então, por exemplo, eu contrato uma pessoa para matar alguém, um inimigo meu, mediante asfixia. Eu falo, você tem que enforcar essa pessoa. Aí a pessoa vai lá, enforca e tal, ou seja, é um elemento objetivo do tipo. Se a intenção era essa, todos respondem dessa maneira. Agora, tem uma terceira situação, quando o elemento está previsto no tipo penal. É uma circunstância elementar do crime. Ser funcionário público nos crimes contra a administração pública é uma circunstância elementar do crime. Então, assim, se seja subjetiva essa segunda, é uma circunstância subjetiva, né? Ser funcionário público é pessoal do agente. Seja subjetivo ou objetivo, está previsto no tipo penal, isso vai se comunicar, se estender a todos os agentes, desde que eles tenham essa consciência. Acho que a única situação aqui que poderia isentar os outros de ser punidos por peculato seria se nenhum soubesse que ele era funcionário público e não tivesse nenhuma forma também de prever, né, de saber que ele era funcionário público. Aí sim, a gente talvez pudesse excepcionalmente falar, ó, ele respondeu por peculato, os outros que não tinham esse dolo vão responder pelo furto qualificado. Mas normalmente, né, como eu digo, na prática forense o que acontece é o seguinte, está tudo combinado previamente, todo mundo sabe a posição de cada um, e aí eles respondem pelo crime único, que seria o peculato. Ok? Feito isso, gente, para a gente então chegar para o final da aula e também para a conclusão do tema específico que nos interessa, né, no crime contra a paz pública. Eu trouxe aqui, então, um caso de concurso de agentes que pode ter uma associação criminosa ou não. Nós vamos analisar. Houve aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 participantes. Desses 6 participantes, que pena que vocês dariam se a gente conseguisse tentar medir, né? A pena tem que ser fixada na medida da culpabilidade dos agentes. Imagine uma pena de 2 a 8 anos.
Qual desses aqui recebe a maior pena? Quem se habilita aí para dizer? O chefão lá que financiou tudo, organizou o plano, tal, vai receber a maior parte do dinheiro? Vai ser o motorista que tirou o pessoal do prédio para casa, da casa para o esconderijo? Vai ser o assobiador que, no caso, nem precisou assoviar? Vai ser aquele que entrou na casa, subtraiu 50 mil e foi embora? Aquele que levou a escada para ajudar o arrombador a subir pela claraboia? Ou vai ser o organizador do esconderijo, que está esperando todo mundo para tornar seguro o proveito, né, do crime e para também dar abrigo aos agentes? Quem merece a maior punição? E quem merece a menor punição? Lembrando que todos concorrem, né, na medida da culpabilidade. Professor, eu acho que o chefe receberia maior e o cara que está assobiando receberia a menor. Eu acho que é por aí também. É lógico que assim, né, a gente tem que ver, ó, é primário, tem bons antecedentes, né, como é que foi, assim, diversas circunstâncias. Mas, a princípio, analisando friamente assim, a conduta de cada um, eu acho que o financiador, o chefe aqui, é a maior punição, ele que foi o orquestrador, né, ele tem o domínio do fato. Acaba que o arrombador, eu acho que ele também tem um papel importante. Ele poderia decidir se o crime continuava ou não, né? Ele está lá dentro da casa, o que ele faz? Ele continua a desempenhar a conduta, cessa a conduta, tal. Ele que subtraiu, né, carregou o valor. Mas, realmente, quem assoviou, ou, aliás, nem assoviou no caso, é uma conduta menor. Talvez a gente podia até aplicar a participação de menor importância, não? Assim, ó, ele não teve uma relevância. No caso da participação de menor importância, né, a previsão no parágrafo 1º, né, permite a redução de pena de 1/6 a 1/3. Talvez seja o caso. O escadista também não é tão grande a conduta. O que organizou o esconderijo, eu já acho que é um pouquinho maior, por exemplo, que do escadista. E o motorista talvez esteja no mesmo patamar aqui do dono do esconderijo, não sei, né? Mas o que a gente está fazendo isso, gente? É um exercício meio assim, né, de como que a gente vai definir as punições quando muitas pessoas cometem crimes. A gente tem que analisar a conduta de cada um, né, para verificar o nível de culpabilidade deles e aí estabelecer a punição dentro desse intervalo de 2 a 8 anos. Eu me lembro quando houve o sequestro do empresário Abílio Diniz, isso aí foi até que deu origem, né, à lei dos crimes hediondos. Era uma quadrilha muito grande, tinha chilenos, tinha canadenses, brasileiros, tal. Eu só sei que o juiz condenou os brasileiros apenas assim equivalentes, tipo assim, todo mundo 12 anos. Aí o Tribunal de Justiça de São Paulo, isso aí lá, né, ocorreu lá, chegou e falou assim, não, aqui, ó, você não individualizou a pena. Cada um desses brasileiros aqui teve uma conduta distinta. Um foi responsável por fiscalizar o cárcere, o outro por fazer negociações, o outro por sequestrá-lo efetivamente, o outro por causa disso, tal, tal. Então, assim, você tem que definir qual foi a contribuição de cada um e, dentro lá do limite de penas, estabelecer o quanto, né? Não basta simplesmente falar assim, ó, todo mundo concorreu para o sequestro, penas iguais. Se a gente faz isso, nós estamos deixando de individualizar a pena, que é uma previsão que existe na própria Constituição, que a pena tem que ser individualizada. E aí, avançando, nós chegamos, então, finalmente ao crime de associação criminosa. Antes, pessoal, até 2013, esse crime consistia em associarem-se mais de 3 pessoas. Ou seja, o número mínimo para uma quadrilha, né, o nome chamava quadrilha também, quadrilha urbana, eram 4 pessoas. Hoje, em 2013, houve alteração que persiste até hoje. O crime de associação criminosa é associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A pena é aumentada pela metade se, né, essa associação usa armas ou se houver criança ou adolescente participando. Isso é um detalhe importante, pessoal. Pode ter inimputáveis no meio desse grupo, eles contam normalmente. O problema é que na hora de punir
eles não vão ser punidos, né? Então, assim, a criança, o adolescente que tenha praticado, né, a associação criminosa, ele vai responder na Justiça da Infância e da Juventude. Os outros agentes respondem na Justiça Criminal. Você pode utilizar um louco, uma pessoa incapaz para fazer parte do bando, pode utilizar. Só que essa pessoa vai ser declarada inimputável, mas ela conta como um integrante do grupo, ok? E aí o que acontece? Nós temos essa previsão, né, do crime de associação criminosa, mas tem uma outra previsão, não sei se vocês já ouviram, sobre organização criminosa. Essa lei de 2012, ela trouxe esse conceito de organização criminosa. 3 ou mais pessoas, né, são ordenados, têm divisão de tarefas, o objetivo é obter uma vantagem de qualquer natureza, praticando crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, ou crimes de caráter transnacional. Essa lei 12.694 é uma lei que, assim, eles falam que é a lei do juiz sem rosto, mas não é bem o juiz sem rosto como foi originalmente criado. O que é esse juiz sem rosto? Na Itália, na Colômbia, né, em razão das máfias, do narcotráfico, eu não sei se vocês já viram teve uma série da Netflix, né, do Pablo Escobar, que mostra lá como é que ele contratou pessoas para explodir a Suprema Corte da Colômbia. Eles mataram lá juízes, detonaram, fosse um verdadeiro escarcéu, né, uma coisa assim, absurda de se conceber. A gente fica vendo aí o deputado lá, o Daniel Silveira, xingando, né, os ministros do Supremo. Imagina o que o Pablo Escobar fez, né, a gravidade da situação. É talvez inconcebível. Mas, assim, os juízes eram muito ameaçados, né, pela máfia, pelo narcotráfico. E aí eles instituíram algumas leis nesses países falando o seguinte, vão ser juízes não revelados, cuja identidade não será revelada, que vão julgar esses casos, como uma forma de proteger esses juízes. E aí, aqui no Brasil, o que eles fizeram? Não foi bem isso. Eles estabeleceram o seguinte, nos processos em que existe organização criminosa, ou seja, essa associação de 3 ou mais pessoas para cometer crimes e tal, o juiz pode formar um colegiado de 1º grau. Ele vai se juntar com mais 2 colegas e eles vão decidir todo o processo de maneira coletiva. É uma forma de você dispersar, né, o foco. Uma coisa é você matar um juiz, outra coisa é matar 3, já fica mais complicado. Então, é uma forma encontrada aí para tentar, né, combater, enfrentar essas organizações criminosas. Acontece que essa lei do juiz sem rosto, ela foi sucedida no ano posterior, em 2013, pela lei de organização criminosa, propriamente dita. Na Lava Jato, o juiz Sérgio Moro ele utilizava essa lei para as delações premiadas, né, para os agentes infiltrados, todos os tipos, né, bloqueios de bens ilícitos, tal, tudo a previsão nessa lei. Qual que foi a diferença? É basicamente a mesma definição da lei anterior. Só que, em vez de 3 agentes, são 4. É ordenado, divisão de tarefas, vantagens, e uma outra diferença. As penas máximas, né? Aí eu não mudei aqui, ó. Lá falava que a pena máxima era igual ou superior a 4 anos. Aqui, na nova lei, ela tem que ser superior a 4 anos. Ou seja, então nós podemos ter uma organização criminosa de estelionato. A pena máxima do estelionato é 5 anos. Pela lei atual, não pode ter uma organização criminosa que cometa furtos. A pena de furto é de 1 a 4 anos. Pela lei anterior, seria possível, que a pena poderia ser igual a 4 anos. Hoje, já não mais. E aí a gente pergunta, mas então tem 2 leis que trazem o conceito de organização criminosa? O entendimento é que essa lei posterior revogou a lei anterior, né? Ela ainda que implicitamente, ela regulamenta toda a matéria regulada pela lei anterior. Então, hoje, o conceito de organização criminosa são 4 ou mais agentes. E aí, o que acontece? Vai distinguir da associação criminosa, que são 3 ou mais agentes. Em resumo, o que vai acontecer? Nós vamos ter hoje aqui no Brasil, um crime pode ser individualmente praticado, uma única pessoa. Podemos ter um concurso de pessoas que exigem pelo menos 2. Podemos ter associação criminosa, no mínimo 3 agentes. E organização criminosa, no mínimo 4 agentes.
O problema começa a aparecer, pessoal, quando, por exemplo, tem 5 agentes, ou então, nesse caso nosso, eram 6 agentes. Esses 6 agentes afastam o crime individual, mas pode ser concurso de pessoas, associação criminosa, organização criminosa. Como é que eu vou saber qual que é o melhor enquadramento? Aí eu venho aqui num outro critério. O critério assim, de estabilidade de organização. Se a gente olhar aqui esse gráfico, aqui, ó, o grau de estabilidade, o número de agentes. Né? Quando eu me reúno, imagina, 10 pessoas se reuniram para cometer um único crime. Isso vai ser um concurso de pessoas. Foi um crime eventual, um crime esporádico, que ocorreu assim, né, ainda que em multiplicidade de agentes. Agora, quando eu me reúno de maneira estável, para cometer vários crimes, já começa a caracterizar a associação criminosa. E agora, quando eu me reúno para montar uma verdadeira empresa delitiva, né, um verdadeiro, assim, é uma empresa voltada para o crime. Isso vai ser uma organização criminosa. Então, assim, a diferença é uma questão de estabilidade. Quanto mais coeso o grupo, quanto mais estruturado hierarquicamente, com mais divisão de tarefas, etc., mais vai se avançar aí na capitulação penal. Ou vai ser, né, uma organização criminosa, que é o mais elevado grau, ou um grau médio, que é a associação criminosa, ou então vai ser um concurso de pessoas. Deu para captar, pessoal, a diferença entre um e outro? Alguma dúvida? O que acontece, às vezes, na prática? Está caracterizado um concurso eventual de agentes, tem lá 4 pessoas se reuniram para furtar uma loja. Aí o promotor, forçando a barra, chega e fala assim, ó, isso aqui é uma quadrilha, vou denunciar também por associação criminosa. Mas é o tal negócio, gente, uma reunião eventual não caracteriza uma associação criminosa. É preciso ter um caráter mais permanente. Pessoas que cometem crimes. Para vocês terem uma ideia, a associação criminosa ela pode caracterizar independentemente de cometer crimes. Vejam vocês o conceito dela. Basta se associarem 3 ou mais pessoas com o fim de cometer crimes. Nenhum crime precisa ser praticado, basta que haja a intenção de cometê-los. Mas aí qual que é o problema? O problema é a questão da prova. É muito difícil você caracterizar uma associação criminosa só com a intenção de cometer crimes. Normalmente, eles cometem vários furtos a banco, eles cometem vários tipos de invasão de condomínios, e aí, com essa prova de que vários crimes foram cometidos, fica fácil enquadrar na associação criminosa. A não ser que seja lá o Cebolinha e o Cascão, né, o plano maquiavélico contra a Mônica, está tudo lá registrado em papel, não sei o quê. Mas normalmente não se encontra isso, né? Normalmente a atuação preventiva da polícia é muito rara. Né? O que vai acontecer é depois de cometido o crime, começa a se investigar e aí depois se apura que várias outras infrações foram cometidas. E aí a associação e a organização vão distinguir por isso, pela quantidade de agentes, né? A organização pelo menos 4 pessoas. A associação pode ser qualquer tipo de crime a ser praticado. A organização criminosa tem que ser crimes, né, com pena máxima superior a 4 anos. E, além disso, gente, pensem, por exemplo, igual acho que a Odebrecht, né? Eles tinham lá uma contabilidade paralela de propinas que eles pagavam. Eles tiveram que abrir um novo escritório de contabilidade para poder fazer pagamento de propina. Ou seja, tinha divisão de tarefa, estrutura hierárquica, uma atuação longa por muito tempo. Ou seja, foi uma empresa que acabou se dedicando a cometer ilícitos penais no âmbito da administração pública. Isso eu acho que pode ser caracterizado como uma organização criminosa. Ok? É o que o Luiz falou, praticamente uma empresa. É uma empresa, a gente vê essas milícias no Rio, né, tudo estruturado. Eles fornecem lá internet, proteção, serviço de luz, tudo. Ou seja, é uma empresa. É uma empresa cujo objetivo é cometer crimes. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu tenho uma rapidinho. Sim. Não há de se falar de bis in idem, caso seja, por exemplo, um roubo qualificado com emprego de arma de fogo
e associação criminosa com parágrafo único incluído. Não é bis in idem isso, correto? Correto, tia. Ótima pergunta. A jurisprudência nossa, nesse aspecto, é tranquila. Tipo assim, a pessoa está respondendo pelo roubo, né? Existe uma causa de aumento, a qualificadora desse roubo, que vai ser o concurso de pessoas. E se, por acaso, esse concurso de pessoas caracterizar estabilidade, uma união entre os agentes, né, com o objetivo de cometer vários crimes, ainda se adiciona a associação criminosa. Então, não existe bis in idem. E a coisa mais comum é isso, né? Assim, eu nunca vi um processo de alguém denunciado só por associação criminosa. Normalmente é um crime mais associação criminosa. É um roubo mais associação, é estupro mais associação, homicídio mais associação. Ou seja, né, tem um crime caracterizado e mais aquela união de pessoas com o fim de cometer ilícitos. Professor, eu acho que o senhor não entendeu exatamente a pergunta. A questão que eu fiz foi o seguinte: imagina-se um cenário de um roubo qualificado com emprego de arma de fogo. Sim. E o crime foi, então, emprego de arma de fogo, tem a qualificadora ou aumento de pena, não estou me recordando. Sim. E eu, ainda como Ministério Público, como são vários agentes, eu denuncio também com o parágrafo único da associação criminosa, sendo que a pena aumenta-se até a metade quando a associação é armada. Isso seria bis in idem ou não? Não é bis in idem. O que acontece, gente? Uma mesma circunstância não pode ser duplamente avaliada para punir alguém. O que vai acontecer é o seguinte: nesse caso, eles vão chegar e falar assim, ó, o roubo, ele tem alguma característica especial? Tem um emprego de arma de fogo. Então ele vai ter uma causa de aumento de pena. Pronto. A associação criminosa, ele tem alguma característica especial? Não, tem emprego de arma de fogo. Então a pena vai ser aplicada em dobro em relação à associação criminosa. Então a jurisprudência faz essa diferenciação, entendeu? Então por isso que se permite, não se fala em bis in idem quando se pune, né, com a arma utilizada no roubo e a arma utilizada na associação, porque são condutas, são crimes distintos, né? Se não houvesse distinção de crimes, aí sim, a gente poderia talvez falar em bis in idem, mas eles consideram, né, cada crime com todos os seus elementos para poder estabelecer a punição. Entendi, professor. E seria a mesma coisa do artigo 244 do ECA, que é a corrupção de menor, e também esse parágrafo único? Seria a mesma coisa, né? Não seria bis in idem. O parágrafo único qual? O parágrafo único da organização, da associação, do 288, e o 244 do ECA, que é a corrupção de menor. Sim, mesma coisa. Eu acho que você pode chegar a essa conclusão. Aqui, ó, vamos olhar cada um dos delitos e todos os seus elementos. Se esses elementos foram valorados uma única vez em relação a cada delito, não há bis in idem. Perfeito, professor. Obrigado. Ok? Pessoal, se não houver mais dúvidas, eu convido vocês para a nossa live agora, quarta-feira, às 7 horas. Vamos falar aí sobre um tema aí que, né, causou certa polêmica, a prisão do deputado federal, né, os aspectos da imunidade parlamentar, a liberdade, né, que ele tem para prestar declarações, a conduta do Supremo Tribunal Federal, o crime de divulgação, né, que foi feito aí, isso é realmente um crime permanente, continuado, a prisão em flagrante com mandado de prisão ocorrida, isso aí tem base legal, ou seja, diversos aspectos que circulam nessa prisão, nós vamos debater aí na nossa live. Não é uma matéria específica, né, do direito penal 4, mas sempre toca em algum ponto, né? O próprio caráter, isso aí é um crime permanente, é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Quem animar já está convidado aí para poder, né, participar da live, apresentar perguntas, e isso aí. Pessoal, no mais, né, na próxima segunda-feira retomamos aí, né, às 8 horas, e nós vamos começar a falar sobre os crimes contra a fé pública. Crimes que envolvem falsificação de documentos, falsificação de moeda. Vai ter alguns problemas que eu vou disponibilizar hoje ou amanhã no Moodle, né, ou aqui mesmo no Teams, e vocês tentem dar uma olhada, estudar um pouquinho antes, para a gente poder chegar com mais habilitado para discutir, né, com mais elementos aí para tornar a nossa aula mais rica. Tá bom?
Agradeço aí a atenção de todos. Professor, Pois não, diga. é que tem uma prova sua marcada para o dia 25. Eu queria saber se a matéria é cumulativa. É 25, não é? Não é? É quinta. Posso estar enganada. Não, eu talvez tenha alterado. É porque eu fiz algumas alterações. Eu acho que eu coloquei do dia 1º ao dia 3 de março. Acho que vai ser na segunda à quarta-feira. Entendi. Essa data tá no Moodle? Está no Moodle, está lá. Eu vou até conferir se tiver a previsão de que seja nessa data. Ah, tá, já. Então, eu vou obrigada. conferir e mando a notícia aqui. É cumulativo assim em termos, né, pessoal? Tudo é cumulativo, porque às vezes a gente está falando aqui de direito penal 1, né, elementos do tipo, dolo, tudo. Mas, assim, normalmente eu dou um foco na matéria mais recente. Então, assim, nós vamos incluir aí crimes contra a paz pública, contra a incolumidade pública, acho que até crimes contra a fé pública, acho que poderão ser incluídos, eu vou verificar ainda. Mas, assim, dando um foco nessa matéria mais recente, tá bom? Professor, mas então nessa última prova os crimes contra a paz pública entram também? Ou... Vão entrar. Entram sim, tá bom? Tá, obrigada. Então tá, pessoal, agradeço aí a atenção de todos e até a próxima.